Pai, Filho e Espírito Santo, nós aceitamos o Senhor como nosso único Deus e nosso Salvador. Pedimos que o Teu Espírito Santo permaneça conosco, trabalhando em nossas vidas, em nossos corações. E aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós nesta manhã, que o Senhor opere segundo a grandeza da Tua vontade. Abençoe a Tua igreja reunida aqui e os Teus filhos espalhados em qualquer lugar desse planeta. Nós Te agradecemos e pedimos no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar? Primeira Coríntios 1, 26 a 31. Vamos deixar a Bíblia aberta enquanto vocês abrem a Bíblia. Deixa eu fazer aqui rapidamente alguns comentários. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, de falar para os senhores, para os irmãos nesta manhã. Agradecer também aos internautas que estão acompanhando a programação da igreja, aqui e fora daqui. No Brasil, tem muita gente acompanhando, minha família, meus filhos, eu mando um beijo para meus filhos, lá no Brasil, que estão nos acompanhando. A orquestra e o pastor que estão em atividades missionárias, aqui nos Estados Unidos. Certamente eles devem estar cantando, ou o pastor pregando agora. Que Deus os use lá, trazendo de volta em paz, e permaneça conosco aqui também. Amém? Ok. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Vamos ver o que é que o texto bíblico nos apresenta nesta manhã. Então, acompanhe comigo, por favor. Irmãos, diz Paulo, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que não é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, Cristo, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor Jesus. Amém? Este é o texto. Esse texto, eu classifiquei ele aqui em 7 partes, e vamos destacar algumas para ficar mais penetrante o texto em nosso pensamento. Pense no que vocês eram. Isso é uma reflexão pessoal. Pense no que vocês eram. E esse é um desafio que eu estou fazendo para vocês. Eu fiz para mim, enquanto preparava esta mensagem, e convido vocês a fazer isso. Pense no que vocês eram. E lembre-se, poucos, é verdade que o contexto que Paulo falou isso para os irmãos era um, mas nós aplicamos para os nossos dias. Poucos eram sábios, poucos poderosos e poucos de nobre nascimento. Aí você vai dizer assim,
Irmão, se você aplica isso para nós, você não está ferindo a nós? Mas o que é que o texto continua dizendo? Segundo os padrões humanos. O ponto terceiro diz: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é o quarto ponto. Ele escolheu o que para o mundo é improvável ou insignificante. Quantas vezes você e eu entramos na mira, no olhar de alguém que nos olhou como insignificante, como improvável. O quinto ponto: para que ninguém se glorie, ou se vanglorie diante de Deus. O sexto ponto: é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Nenhum de nós chegamos ao Evangelho por iniciativa pessoal. Deus trabalhou para que isso acontecesse. Você e eu viemos à igreja hoje, não por iniciativa pessoal. É bem verdade que tivemos que tomar uma atitude, porque tudo na vida depende de atitude e decisões. Mas foi a iniciativa de Deus que operou no coração seu e no meu, para estarmos aqui, nesta manhã. E ele fecha o texto dizendo: para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor Jesus. Tá. Eu estava sentado nesta igreja aqui, e Grenville, cadê ele? Estava pregando, e eu não sei se em algum momento do sermão dele, ele usou esta expressão. Não colocou não, Marquinhos? O título da mensagem: improváveis. Improváveis. Eu não me recordo, mas ele se adjetivava tanto em relação à pessoa dele e o caráter santo de Deus. E eu sentado no meu cantinho ali, eu comecei mentalizando aquilo, entrou essa palavra na minha mente: improvável. Não sei se Grenville falou, ou se ela simplesmente entrou: improvável, improvável. Então, enquanto ele se adjetivava, eu comecei dizendo para mim mesmo: ali está um improvável pregando, e aqui um outro improvável assistindo, ouvindo. Improváveis. Somos uma assembleia de improváveis, possivelmente. Improváveis em diversos aspectos da vida e variadas circunstâncias. Improvável quer dizer que não tem probabilidade de ocorrer. A vida poderia ser dividida em 6 áreas fundamentais, e eu fui pesquisar quais são essas 6 áreas. E a primeira dela diz saúde mental e intelectual. A segunda área fundamental da vida é a saúde espiritual. Certamente isso não foi feito por alguém cristão, porque senão teria colocado o fator espiritual, a saúde espiritual em primeiro lugar. A terceira é a saúde física. A quarta, a saúde afetiva, familiar. A quinta, saúde profissional, sucesso, liderança. A sexta, saúde econômica, financeira, posses. Existem algumas perguntas básicas que cada ser humano deve se fazer. A primeira delas: quem sou eu? Ainda agora de manhã, um jovem me procurou e sussurrou no meu ouvido, disse: ore por mim, porque eu tenho essa fraqueza, e eu quero saber quem não tem alguma fraqueza ou algumas fraquezas. E eu parabenizei ele, falei: que bom que você tem essa fraqueza, e não pelo fato de você ter a fraqueza, mas que bom que você reconhece que você tem essa fraqueza, porque quando você reconhece que você tem algo, essa fragilidade, você se fortalece, porque você vai buscar ajuda externa.
Então, quem não sabe quem é, e está suscetível a cair a qualquer momento. Está fragilizado. Então, a primeira pergunta que cada um de nós devemos nos fazer é: quem sou eu? A segunda, onde e como estou? A terceira, onde desejo chegar? A quarta, o que os outros acham de mim? E interessante essa questão do que os outros acham de mim. Eu não sei se eu posso falar o nome dele, se bem que está, ele colocou nas redes sociais dele, Dr. Rodrigo Silva, eu assisto constantemente, e eu assisti um dos programas do Dr. Rodrigo Silva, o homem é uma sumidade, e ele disse: olha, eu faço essas mensagens, eu gravo esses vídeos, eu faço seminário pelo Brasil inteiro e fora do Brasil, e quando eu posto minhas mensagens que alguém vai lá e faz um comentário negativo, ou dá um dislike, não sei se alguém já assistiu ele falando isso aqui, aí, aquilo me abate, aquilo me arrasa, aquilo me deixa deprimido, me deixa para baixo. Eu achei interessante a coragem, porque nós falamos da fraqueza dos outros, raramente nós temos coragem de falar das nossas próprias fraquezas, e eu achei uma grandeza e uma sumidade, Dr. Rodrigo Silva fala aquilo, e eu fiquei me indagando, aquilo ficou martelando na cabeça. Como uma sumidade desse tamanho se fragiliza tanto, dá tanta importância que os outros pensam dele? Eu até tomei ousadia, minha irmã frequenta a igreja lá do UNASP, ela mora lá, e eu disse: consiga o e-mail desse homem aí, que eu quero mandar um e-mail para ele. Não sei se ele viu, eu fiz um e-mail para ele. Carinhoso, amoroso. Porque todo mundo precisa de suporte. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de carinho. O que os outros acham de mim? E o que eu mesmo acho de mim? Marquinhos, projeta aí a imagem que eu pedi para você. Aí. Nem 8, nem 80. A gente não pode se impressionar com o que os outros acham de nós, senão você vai pirar, e você vai terminar sendo aquilo que os outros acham que você é, ou querem que você seja. Mas também você não pode ter autoconceito de si mesmo, porque tem gente que é um gatinho angorá, e quando se olha no espelho, se acha um leão. É preciso que todos nós façamos uma autoavaliação para sabermos esses pontos, esses 5 pontos que acabamos de falar para os senhores. Porque existem pessoas, estamos falando não de pessoas seculares, de cristãos, que não sabem onde estão, não sabem de onde vêm, nem sabem para onde vai. Estão vivendo sob aquela síndrome de Zeca Pagodinho, é um cantor brasileiro do Rio de Janeiro. Essa síndrome, algumas pessoas, alguns cristãos, vivem mergulhado nesse desleixo que é: deixa a vida me levar, leva eu. Não é isso? Tem gente que é assim. É lógico que existe a parte de Deus, o Senhor. Essa é a maior e a principal, mas você também precisa se colocar na rota, para Deus realizar a parte dele. Existe a parte do homem, que é devoção, ação e transpiração. Fracassados são aqueles que vivem sobre a cantilena de Raul Seixas. Raul Seixas é um outro cantor brasileiro, baiano, era um roqueiro, que ele dizia na cantilena dele: vivia com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Tem gente que vive assim? E não estou falando de
de pessoas não cristãs, eu estou falando de cristãos. É importante ir à luta, mesmo caindo, levantando, sacudindo a poeira, dando a volta por cima, arregaçando as mangas, derramando-se aos pés do Salvador, clamando, pedindo, agindo, esperando e lutando. Desistir jamais. Algum tempo atrás, eu gosto de pegar os detalhes na vida das pessoas. Eu fico observando as coisas e guardo no meu coração. E um dia, eu cheguei aqui na igreja, já faz algum tempo, muito tempo. Procurei uma certa irmã e disse: eu preciso falar contigo. Ela disse: pois não, irmão, eu ainda não tinha conversado com essa irmã. E ela está aqui no auditório. E disse: eu estou te procurando porque no meu coração eu tenho o desejo de te parabenizar por algumas coisas. E ela disse: o que, por exemplo? Eu disse: pela grande mulher que a senhora é. Eu fiquei sabendo de uma certa história sobre a tua vida e isso me impactou. Mas eu quero te parabenizar principalmente pelos filhos que você tem. Ela: mas como assim? Eu falei: olha, seus meninos são educados, seus 3 filhos são educados, são cristãos, são participativos. E eu até brinquei com ela, inclusive são craques de futebol. Um deles me deu um nó, me deu um drible que quase que me deixa aleijado. Eu quero te parabenizar, porque são meninos amáveis, bons, educados. Conversamos ali, ela louvou a Deus, agradeceu, ela foi para o canto dela e eu fui para o meu. Depois que ela conversou comigo, que disse algumas coisas sobre a vida dela, reforçando o que eu já sabia, eu disse para mim: ela vai saber disso agora. Estou diante de um mais improvável. Tínhamos Grenville, agora eu tenho a segunda improvável, e o terceiro sou eu. Eu pergunto para a igreja: o que você me diria da história dessa jovem mulher que perde seu esposo aos 33 anos, pai de seus filhos, 3, um com 8 anos de idade, o mais velho, um outro com 2 anos de idade, e o caçula com meses de idade. O que você me diz dela não se deixar abater, nem ser conduzida pela lógica contemporânea desta vida, para se vulgarizar, justificando-se como meio de sustentar seus filhos? Pergunto: é possível teológica vencer sob tal situação? Improvável. Continuo indagando a igreja. Que esperar do futuro dessas crianças? Onde as possibilidades, quais as possibilidades de desastre? Porque você, numa situação dessa no Brasil ou no seu país, cercado de familiares, amigos, conhecidos, é uma coisa. Mas num país difícil, distante, estrangeiro, só ela sabe a dor, as lágrimas, as angústias e noites sem dormir. Qual a possibilidade dessas crianças serem pessoas revoltadas, violentas, amargas, viciadas, e a lista poderia seguir? Haveria alguma chance? Alguém olhando para o futuro? Agarrando-se essa jovem mulher na inspiração de 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus honra essa filha amada. Ela se apega desesperadamente ao Senhor, clama por socorro. Então o grande e verdadeiro Pai concede-lhe uma rede de amparo, comunhão, fé, família, igreja e etc. Sabe por quê? Ninguém vence sozinho. Se não houver uma rede de amparo, fracassamos. Assim é a vida. A estrada é longa, ainda falando sobre essa jovem senhora. 30 anos de idade, o ápice da juventude. A estrada é larga, o caminho é estreito e o solo é pedregoso. Só Deus e ela sabem. Transcorreram os anos, e então temos jovens tementes a Deus, maduros, honrados, servos do Deus Altíssimo, comprometidos no serviço do santuário de Deus. Mãe digna do nome de mãe. Mãe e pai ao mesmo tempo. Sacerdotisa do Senhor. Seu ministério principal, trabalhar com tempo integral pela salvação dos seus filhos. Apresento-lhes, senhores, mãe e filhos improváveis. Eu creio que toda mãe, mãe no sentido da palavra, não são essas coisas que apenas colocam um filho no mundo. Isso não é mãe. Os animais também põem. Mãe no sentido da palavra, toda mãe merece toda a honra dos seus filhos, mas uma mãe dessa precisa de honra dobrada, porque ela é mãe e ela é pai em tempo integral. Tá. Pegamos uma situação local, e não me julgue de estar expondo, talvez, está expondo a irmã. Eu estou autorizado para falar o que eu estou falando. Trazendo para o contexto bíblico, o que você me diria de Davi? O mais insignificante aos olhos dos participantes daquela reunião com o profeta Samuel na casa de Jessé. O que é que vocês me diriam? Inclusive Davi insignificante aos olhos do próprio pai. Nem o pai de Davi acreditava nele. Diante do olhar de Samuel, o profeta, que Deus disse, vai lá, você vai ungir um sujeito lá, para ser rei de Israel. E diante do olhar de Samuel, foi passando um após o outro, e o profeta impressionado, pensando, esse é alto, esse é elegante, esse é bonito, esse tem porte nobre, é esse, é esse, é esse. Sabe o que me impressiona em Deus? É que, olha como Deus é surpreendente. Nada disse antecipadamente ao profeta Samuel. Deus podia ter dito, Samuca, você vai lá, na casa de Jessé, ele tem uma penca de homem lá, escolha esse, eu quero esse. Não, Deus disse para ele a missão, não deu nomes, e Samuel foi. E Jessé reúne a família, vocês conhecem a história? Como Deus deixa, Deus permite que às vezes nosso conceito humano pessoal é fracassado. Porque às vezes nós olhamos para o outro imaginando que é aquilo que a gente queira que ele seja. Após um longo desfile de sete prováveis, porque cada um que vinha, Samuel dizia, é esse, é bonito, é não sei o que, tá, é esse. Não era. Deus finalmente fala ao profeta, Samuel, não se iluda, com beleza, com porte nobre, com elegância, e etc. Não se iluda com isso.
não é esse, não é esse, não é esse, também não é esse. Acabando as possibilidades do desfile humano, Samuel pergunta ao patriarca Jessé: Jessé, tem mais algum filho? E Jessé responde: tenho aí um improvável. É o caçula, é um garoto, está no mato tomando conta das ovelhas, tipo um improvável. Samuel diz: manda buscá-lo agora. Então chega diante do profeta o improvável aos olhos humanos, suado, cheirando a capim, com aroma de ovelhas. Deus diz ao profeta: acabou, encerra a busca. Esse é o homem, eu o escolhi, eu o capacitarei, eu lhes darei inspiração, poder e autoridade. E agora eu faço minhas conjecturas. Samuel, naquele dia, deve ter voltado para casa envergonhado de si mesmo. Tipo, por quê? Eu sou profeta, Deus me honrou, é um privilégio. Por que ele não me disse? Pouparia esse desgaste. Ele deveria ter me dito logo: olha, o sujeito é esse que eu quero. Imagine, eu imagino, às vezes eu fico viajando, deve ter voltado para casa remoendo aquilo. Minha visão, mesmo sendo profeta, é muito limitada, é muito pequena. Quando Deus escolhe, põe seu dedo e diz: vai, eu sou contigo. Se a pessoa aceita e responde: eu vou, Senhor, não tem para ninguém mesmo. A Santa Bíblia está repleta de improváveis. É o que não falta na Bíblia. A lista é grande: Elias, Eliseu, Pedro, Valentia, João Brabão, Maria, mãe do Senhor Jesus, Madalena, Lázaro, João Batista, Nicodemos, Abraão, Jacó, Débora, Esther, Ruth, etc. A lista é grande. E vou apresentar outros nomes daqui a pouco, com mais detalhes. Improváveis de ontem, do passado, improváveis de hoje. Possivelmente, muitos estão aqui nesse auditório agora. E eu sou um deles. Olhando aspectos variados da vida, veja quem tu eras. Veja quem tu era. Pense aí. Desde da sua infância, rapidamente aí, passa um filme na tua cabeça, veja quem tu era. Ah, mas eu não sou rico, não estou falando disso, pode ser disso também. Quantas improbabilidades havia para ser quem tu é hoje? Veja o que Deus já fez em ti, por ti e através de ti. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas ficam desesperadas. Ah, porque eu nunca batizei ninguém, nunca levei ninguém para o tanque batismal, essas coisas. O maior trabalho missionário que você pode fazer é levar você mesmo para a eternidade com Jesus. Depois levar a tua família. E fique tranquilo. Como a minha vizinha lá, eu fico olhando para a Rutinha. A gente sai para a igreja, ou para alguma coisa, e ela está de olho, ela está olhando o tempo todo. A vizinha, do 6201. E a semana passada ela não se conteve, viu a gente saindo com muitas coisas, porque Gezinha ia viajar com a família, nós íamos para a casa de Gezinha, e saímos com muita coisa, e ela não se conteve, eu senti que ela estava olhando, ela não se conteve, abriu a porta, e saiu, e fingiu que foi no carro, bisbilhotar alguma coisa no carro, e depois ficou mirando.
Seus vizinhos estão de olho em você, fique tranquilo. Como seus filhos estão de olho em você, seus netos, sua família, os colegas no trabalho, as pessoas estão de olho em você. Não fique tranquilo com relação que você não está sendo observado. O mundo está observando você, mesmo no silêncio do seu cantinho. Nenhum de nós existimos por acaso. Cada um com sua própria história, digna de um best-seller, de um super livro. Aqui nesta igreja tem histórias fantásticas. E olha que eu só sei uma pequena parte de alguns. Eu, sem falsa modéstia, eu creio que cada um que está aqui tem uma história gigante. E para mim, cada um de vocês são heróis. Eu estou falando de coração. Histórias da vida, situações, pessoas, problemas, derrotas, vitórias, evangelho. Alguns de vocês nem sabiam o que era evangelho, veio conhecer o evangelho aqui na América. Testemunho, uma palavra aqui, um olhar ali, uma prece, sei lá o que mais. Você não está aqui por acaso. E você que está na internet aí, você pensa que você chegou aí por acaso? Não foi. Deus tinha um encontro contigo. E um dia você vai saber. Eu saí aqui, nós almoçamos aqui na igreja, normalmente. As pessoas tinham ido embora, já tinha passado o almoço. E aí, na frente da sala pastoral ali, aí nesse corredor, encontramos como se fosse uma reunião marcada. Anderson, o que canta sempre aqui à frente, eu e o pastor Manolo. E estávamos conversando sobre assuntos da vida, da igreja. E cada um contando ali as suas façanhas. Em determinado momento, o pastor Manolo falou sobre a sua experiência pastoral. E enquanto ele falava, ele sorria bastante pelas humilhações que ele já passou. E ele sorria. E eu fiquei me perguntando, é sorriso de felicidade porque venceu? Ou é sorriso de nervoso? Ou é sorriso de recordação de quanta dor aquelas coisas causaram na vida dele? E como um colírio nos seus olhos, assim brilhando, lacrimejando, eu não disse nada para ele. Mas eu disse, encontrei um outro improvável. Um certo jovem, simples, estudioso, dedicado, sonhador, que você chama de dreamer, aqui na América, né? Nem sei falar. Queria ser pastor, orava para ser pastor, até que Deus finalmente disse, vá. E ele respondeu, eu vou, e ele foi. Os anos foram passando na faculdade de teologia, com as etapas devidamente cumpridas. No último ano, como de praxe, foram realizadas as avaliações. Aprovam-se ou desaprovam-se, aceitam ou rejeitam-se nomes. Aquela sala de expectativas, ansiedades, sonhos, alegria, decepções. Estão sentados acadêmicos avaliadores, frios, aparentemente sem sentimentos, sem querer pejorar nenhum deles, que cada um trabalha como acha que deve ser, e cada um dará conta de si a Deus. Ali estão eles para validar apenas e tão somente os prováveis. Ali não há chance para improvável. Teologanos, aspirantes ao ministério, são observados e avaliados nos mínimos detalhes. Chegou a vez do nosso postulante. Ocupa o púlpito, o cronômetro é acionado,
olhos atentos a cada sílaba e movimento, exposição, conteúdo, dinâmica, tempo, aparência pessoal, grau de nervosismo e etc. Ao finalizar, concluindo sua prova, ali mesmo, em pé, diante dos olhares, a avaliação é nua e crua e às vezes cruel. Seu principal avaliador, o líder, usando de sua autoridade e influência, diz, olhando nos olhos daquele jovem formando em teologia: você foi ótimo, mas, esse mas é que às vezes destrói todo o anterior. Mas, com essa voz aí, você não vai para lugar algum. Traduzindo, você é um improvável, sua voz está reprovada. E disse mais ele: as pessoas não irão te ouvir. Eu me lembrei da primeira vez que fui no consulado americano em Recife. O carimbo que aquela mulher deu, ela tinha uma expressão de ódio, de raiva, de ira na sua fisionomia. Quantos anos se passaram, Rutinha? Até hoje, no meu inconsciente, eu ouço aquela pancada daquele carimbo. É o que eu imagino, o que tinha acontecido com esse teologano. Tem situações na vida, irmãos, que um soco ou uma surra talvez doesse menos do que certas palavras. Aquele garoto, 20 e poucos anos, poderia ter acabado seu sonho ali, encerrar sua carreira teológica ali, retornar para casa e buscar outras alternativas. Talvez, como era um bom vendedor, ganhar muita grana com vendas, supervisão, gerência, dinheiro. Mas ele sabia quem o tinha chamado, e a voz ainda dava para ser ouvida em seus ouvidos. Se uma única vez ele aceitasse ser um improvável, seria o fim da linha. Levantou a cabeça, foi para cima, investiu no céu e em si mesmo, suou, transpirou, perseverou, Deus o abençoou e o tem recompensado. Dizem que 85% do sucesso está nas nossas atitudes. Então, oremos mais. Começa pela oração. E também não faça mau juízo de mim. Pastor Manolo disse: Valtinho, você quer pregar? Falei: eu já preguei mais de 500 sermões na minha igreja, se me chamarem, eu prego. Não tem problema nenhum. Ele disse: está preparado para pregar, talvez, tal data? Eu disse: se Deus me autorizar, eu estou preparado para pregar hoje, depende dele. E tem mais, o sermão que eu estou preparando, já estava no rascunho, tem a ver com o senhor. E ele disse: como assim, cara? Eu disse: lembra daquele dia que a gente se encontrou aqui, que o senhor falou? Eu fui para casa e anotei tudo, pastor. Igual eu fiz com o Greneville. Ele pregava e eu anotando. Até na saída eu disse: cara, eu anotei algumas coisas. Ele disse: sério? E qual é o título do sermão? Eu falei: já tem? Eu falei: já. Qual é? Improváveis. Ele: improváveis ou os improváveis? Eu falei: não, sem artigo, improváveis. Pastor, o senhor é o improvável. Ele disse: sério? Eu falei: sim. Tá bom. Aí, ele disse: tranquilo. Aí, eu disse: o senhor quer ver a parte
a parte do sermão que eu vou falar do Senhor, ele olhou nos meus olhos e disse: não, eu confio em você, deixa para ser surpresa. Eu espero que ele não fique. Mas eu arranquei dele as coisas, algumas ele nem percebeu. Mas eu disse: o senhor me autoriza? Ele disse: está autorizado, pode falar o que você quiser, eu confio. Então, irmãos, esse sujeito, são 17 anos de ministério, centenas de sermões, dezenas de batismo, de 2005 a 2006, foi pastor auxiliar em Porto Alegre, na igreja de Poá, igreja central. 2007 a 2008, pastor distrital da Zona Sul de Porto Alegre. 2008 a 2012, pastor distrital em Sobradinho, Distrito Federal, onde ele conheceu o Anderson. 2013 a 2015, departamental de comunicação em PG, pequenos grupos, na PLAC. 2017, fez estudos com algumas especializações nas Filipinas. De 2017 até hoje, é pastor da Igreja Brasileira de Dallas, com pós-graduação em liderança pela UNASP, mestrado em liderança pela Andrews, a nossa faculdade adventista em Michigan. Um improvável. Se ele tivesse acreditado no que achavam que ele era, nós não teríamos o pastor que temos aqui. E agora eu vou dar meu testemunho pessoal. Eu passei na minha igreja de Lauro de Freitas, de onde eu vim, litoral norte de Salvador, da grande Salvador, vizinho ali ao aeroporto internacional. 30 e poucos anos em liderança de igreja, acionado de igreja. Lógico que eu não quero ser mais. Eu já vi de tudo, muita coisa. Seja no púlpito da minha igreja, onde os pastores, quando estão de férias, porque é litoral, é praia, vão para lá. Então, tem dia que tem vários pastores no auditório, dá para escolher quem vai pregar, mas é com antecedência. Já vi de tudo, departamentais, até o Ayrton Kuller já pregou na minha igreja, daqui da Associação Geral. Helder Roger, vice-presidente, também já passou lá pela minha igreja. E, sem querer diminuir, porque Deus tem um objetivo, eu já ouvi três vezes o mesmo sermão, com vírgula e ponto, em 3 anos, pelo mesmo pastor. Porque na liderança você fica observando detalhes, nem para ter um cuidado de escrever, porque eu escrevo, preguei em Dallas em tal dia esse sermão, para não repetir ele aqui, a menos que faça uma adaptação. E eu estou aqui há quase 5 anos, eu nunca vi, pode ter acontecido, um único sermão repetido pelo pastor Manolo. E eu vou dizer para vocês, quem prepara sermão, quem prega, sabe que é difícil. Para você preparar um sermão desse aqui, são horas, às vezes dias, juntando, fora a oração, muita oração. E Deus tem usado esse rapaz, esse jovem pastor, para trazer mensagens inspiradoras, cada uma mais inspiradora do que a outra, para todos nós. Isso aqui não é exaltação pessoal de A ou de B, porque quem se gloriar, glorie-se no Senhor Jesus. É isso que diz 1 Coríntios lá, 1:31. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor Jesus. Então, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Pastor Manolo, um improvável. O que seria dele, eu pergunto, novamente, desse ministério maravilhoso que ele tem? Quantas vidas, quantas pessoas ele tem abençoado com o trabalho dele, por esses campos onde ele já passou, aqui onde ele está, e os centenas de visualizações que as mensagens dele têm tido nas mídias sociais. O Senhor Jesus tinha 12 discípulos, aos olhos humanos, 11 improváveis, apenas um provável, único,
articulado, inteligente, hábil, águia, era uma águia. Deu no que deu. Não era íntegro, sucumbiu-se. E eu prefiro encerrar o papo sobre ele aqui, agora. Irmãos, reparai na vossa vocação. Você está desanimado por se sentir inadequado e incapaz para os propósitos de Deus em sua vida? Se sente assim? Antes de desistir, pense nas histórias dessas pessoas. O que você dizer de José? José era um sonhador, era visto como um alienado. Não era assim que os irmãos dele viam? Moisés era pesado de língua e tinha estopim curto, gostava de apresentar desculpas para se omitir ao chamado de Deus. Davi, eu volto a Davi novamente, não se ajustava à sua armadura e era um homem de duplo fracasso moral. Abraão era muito velho. Miriam era dada a fofoca. Arão era muito tímido. Lucas não era da linhagem de Israel. Pedro era temperamental, agressivo, disfuncional e às vezes medroso. João, o outro, gostava de resolver as coisas na base de raios e trovões. Noemi era viúva, além de amarga. Ruth não tinha o pedigree adequado, mas se tornou um ancestral de Jesus, uma improvável. Paulo tinha um gênio ruim e difícil. Pensa no sujeito do gênio ruim, era Paulo. Jonas fugiu da missão. Marta era muito ocupada com os periféricos. Gideão e Tomé duvidavam diante das evidências. Salomão às vezes não vivia o que pregava. Marcos desistiu no meio de uma jornada missionária. Elias sofria de depressão, além de fugir de uma mulher. Jeremias era muito negativo, chorão. Onésimo, além de escravo, era fugitivo. Zaqueu era desonesto, para não dizer ladrão. Timóteo, além de muito jovem, sofria de úlcera no estômago. Essa pesquisa eu fiz do palestrante Hamilton Menezes. Estou dando crédito a quem tem. Apresento-lhes o líder de todos os improváveis, o maior de todos os improváveis. Ele não tinha beleza nem formosura, conforme Isaías 53. Não tinha onde reclinar a cabeça, Mateus 8:20. Sobre ele disseram: vem alguma coisa que presta de Nazaré? João 1:46. Vários tópicos, e cada uma dessas pessoas estava dizendo: isso aí é o improvável. Comia com pecadores, improvável. Conversava com prostituta e coletora de impostos, desonesto, improvável. Filho de uma camponesa com carpinteiro, improvável. Não pertencia à nobreza de Israel, improvável. Seus próprios irmãos o odiavam. E, lendo o Espírito de Profecia, o Desejo a Todas as Nações, eu me impressionei, quando li que desde a sua infância, por muitas vezes ficou com fome, para dar a comida dele para as pessoas necessitadas. Enquanto isso acontecia, era um garoto, brincando com os irmãos, e ajudando nas atividades de casa, e o pai dele, José, na carpintaria. E quando a porção de comida vinha para ele, os irmãos também recebiam. Ele sempre vislumbrava alguém que padecia necessidade, e ele dividia a comida dele, ou ele dava e ficava com fome, e os próprios irmãos dele ridicularizavam-no. Um improvável aos olhos humanos. Em breve, toda a humanidade o verá
em sua glória. Se você se identifica com algum improvável da lista que ora apresentamos, Deus pode perdoar e habilitar você. Se Deus pode usar esses disfuncionais, improváveis, Deus pode também usar você e eu. Os grandes heróis da Bíblia eram iguais a nós, com as mesmas tendências, com as mesmas fraquezas, mas eles venceram pelo poder de Jesus e por sua graça maravilhosa. Peça agora, numa oração silenciosa e pessoal: Senhor, faça isso também comigo, em nome de Jesus. Todos os improváveis desta terra chegaremos à eternidade nos méritos daquele que nos tornou prováveis por sua infinita graça. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos cantar, o pianista pode ocupar o lugar, nós vamos cantar, já está comunicado, há uma semana. Marquinho, eu peço ao pessoal da música, nós vamos cantar, eu senti vontade de a gente cantar essa música, é do CD Jovem. Pessoal da música, do louvor, por favor. Depois da música, não solte ainda não, Marquinho. Depois da música, o nosso pianista vai tocar a música da saída. Pessoal do louvor, por favor. Pronto, Marquinho, pode soltar, por favor. Vamos ficar em pé, irmãos? Por favor. A música dos improváveis. Oh, minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Santo é teu